Olá para você que acompanha meu canal Igor Awad, tudo bem? Bom, hoje o mercado político está pegando fogo, apesar de que aparentemente não. Eu cheguei do trabalho agora há pouco, são 11h20 da noite. Hoje é dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Mas o fato é que realmente eu vi dois fatos que me chamam a atenção. Eu até postei no Facebook, que é um artigo do Carlos Andreasa chamado O Processo Revolucionário Bolsonarista. Eu recomendo fortemente a vocês a leitura desse artigo. Esse artigo é de 26 de março, eu não tinha lido ainda, né? E, coincidentemente, o Rodrigo Constantino, hoje, 1º de abril de 2019, lança um artigo aqui pela Gazeta do Povo, salvo engano, chamado Esmagar os Poderes Intermediários. Não sou um pouco como fascismo? Parece que os liberais acordaram. Eles só precisam acordar agora para o fato de que o liberalismo leva exatamente a isso que eles combatem. Eu não conheço o senhor Carlos Andreasa, não sei qual é a vertente política dele, estou supondo aqui, se não for liberalismo, eu até me retrato aqui, mas o Constantino é um grande liberal, né? Um grande liberal, apesar de ter escrito um livro recente sobre Confissões de um Ex-Libertário, algo nesse sentido. Deixa eu virar a câmera aqui. É um liberal, é um liberal. Isso fica claro no artigo dele, no final, ele começa a usar aqueles termos, se o movimento conservador, e aí vai uma revolução reacionária, começa a gerar uma certa confusão com essas terminologias. Na verdade, o que a gente precisa defender é a cristandade, né, como o fundamento político do Brasil. Esse é o ponto, essa é a chave que vai cobrir o buraco que fica com essas confusões revolucionárias, sejam à direita ou à esquerda. Essa que é a chave, essa que é a essência do nosso país. O caminho é esse. Não adianta teimar, não adianta querer propor outras coisas, mas é isso, o caminho é esse. Pois bem, vamos lá. Os liberais começaram a entender que democracia das massas é uma porcaria. É uma porcaria. Então, qual é o problema desse governo? O problema desse governo é a chamada ala ideológica. Ela também é conhecida como ala anti-establishment, mas ela é o que eu denominaria de maneira mais precisa como área ideológica, como uma ala ideológica. Não é? São essas cabeças, são essas figuras que desorientam o governo a tomar uma agenda ideológica em detrimento do interesse nacional. Um exemplo que fica claro dessa tomada de postura ideológica em sentido contrário ao interesse nacional foi a imbecil e infrutífera discussão se nazismo é de esquerda ou de direita. E aí já vi alguns se manifestando, dizendo que é de esquerda, que parece de esquerda, que parece de direita. Qual é a pergunta que nós devemos fazer diante dessa situação, diante dessa questão, se nazismo é de esquerda ou de direita, quando essa questão é posta pelo ministro das Relações Exteriores? Essa pergunta, antes da gente se lançar a respondê-la, a gente precisa compreender em que contexto essa pergunta se insere. E nós devemos buscar a compreensão da pergunta antes de tentar respondê-la com uma outra pergunta, que é: a que interesse serve esse tipo de pergunta ser feita pelo ministro das Relações Exteriores? Interessa ao Brasil saber se o nazismo é de direita ou de esquerda? Mas é claro que não. É claro que não interessa ao Brasil. Pelo contrário. Mas pautada por uma agenda ideológica que se sobrepõe ao interesse nacional,
O governo continua nesse combate, nessa revolução permanente, como o Carlos Andreasa colocou muito bem no artigo dele, né? Ele continua num processo de revolução permanente, de combate à esquerda. Já tirou a esquerda do poder, agora tem que continuar lutando contra a esquerda. E isso também espraia, isso também vai ecoar nas relações internacionais. Se vocês pegarem o discurso do Bolsonaro em Israel, ele diz claramente que o Brasil não teve até agora boas relações com Israel por culpa da esquerda. E, coincidentemente, o ministro das Relações Exteriores começa a lançar de novo essa idiotice de que nazismo é de esquerda. Não estou entrando no mérito da questão se é de esquerda ou de direita, porque isso não tem... É uma questão completamente idiota isso, ficar discutindo esse tipo de coisa. Mas quando ele coloca isso, ele está querendo apontar para Israel que os nazistas, que os israelenses tanto odeiam, na verdade, eles são de esquerda. E a esquerda é o grande inimigo do Brasil. Então coloca aí um inimigo em comum entre Brasil e Israel, em vista de fortalecer essa relação de Brasil e Israel. Tudo bem. Até aí a gente entende. Mas veja, o ano passado, quando começou-se a se ventilar essa discussão sobre nazismo de direita ou de esquerda, a embaixada alemã se manifestou dizendo que o nazismo era de direita. Ora, quando o ministro das Relações Exteriores, querendo fazer média com Israel e querendo cumprir a agenda ideológica de combate à esquerda desse governo, sinaliza e começa a repetir de que nazismo é de esquerda, ele já cria, né, pelo menos uma antipatia do governo alemão, que é péssimo para nós. Ou seja, está aí a agenda ideológica do Brasil, a agenda ideológica do governo se sobrepondo ao interesse nacional. E mais, né, sem contar o problema e o mal-estar que gerou com o mundo árabe, que são parceiros comerciais do Brasil muito interessantes, muito mais interessantes do que Israel, inclusive. E a troco de quê? A troco de fazer média com Israel e querer combater a esquerda? Então está claro que, orientada por essa agenda ideológica de combate constante à esquerda, e é esse que está sendo o combustível para esse governo, deslegitimar as instituições, que já não andam muito bem das pernas. Haja vista aí o Congresso Nacional. O Congresso Nacional anda muito deslegitimado, não é de hoje. Mas quando o governo começa a querer jogar a massa da população contra o Congresso, até mesmo no caso da reforma da Previdência, esse desgaste, essa falta de talento de articulação política que o Bolsonaro está se mostrando ter em relação ao presidente da Câmara. Eu não estou defendendo a lisura dos membros do Congresso, mas é preciso que se defenda o Congresso enquanto instituição, porque senão nós vamos cair numa ditadura cujo nome, eu já falei isso em outro vídeo, a gente chama de democracia das massas. Chama-se de democracia das massas para poder disfarçar, né, o caráter ditatorial disso daí, na medida em que o governante ele fala diretamente com o povo, no caso atual é através do Twitter, das redes sociais, e fica usando desse tipo de comunicação para passar por cima dos corpos intermediários. Eu venho batendo em vídeos reiteradas vezes que a proteção aos corpos intermediários ela é fundamental. A sociedade ela é composta de corpos intermediários. A ideia de povo é o conjunto de associações de corpos intermediários que, unidos, formam uma nação, né? Possuindo aí um passado e um destino em comum. Mas os corpos intermediários, não a massa indiferenciada, como esse governo começa a tratar a população brasileira, não é? Não há diálogo institucional. Existe uma comunicação do presidente não com o povo, mas com as massas ali genericamente consideradas nas redes sociais. Então, veja só como a agenda ideológica deste governo está passando por cima do interesse nacional. E o problema desse governo é, sim, a chamada ala ideológica, também conhecido como ala anti-establishment, que está dando esse tipo de orientação para o governo, e o presidente está perdido, porque ora ele não sabe se agrada a ala dos militares. A ala dos militares tem um problema sério chamado General Mourão, que se porta muito mal como vice-presidente. Ele realmente faz coisas que e defende agendas que são muito complicadas, sobretudo para o governo que ele diz fazer parte. Esse é um ponto.
né? A figura do Mourão, se o Mourão fosse... Ele talvez deveria ter um pouco mais de consideração nesse aspecto, porque existe uma ala mais poderosa que a ala dos militares, que é a ala ideológica, e que está minando a ala dos militares, da qual o Mourão faz parte. Então é preciso que se atente a esse tipo de coisa. Agora, a ala dos militares está sendo minada pela ala ideológica. Então começa a venda dessa ideia de que existe um presidente que é a lisura em pessoa e que está cercada de maus elementos. Não é? É a blindagem do líder carismático, não é, em detrimento do corpo institucional que o cerca. Ora, o que foi, se nós retroagirmos aí alguns anos, o que foi aquela palhaçada que foi feita durante o escândalo do Mensalão com o Lula? Foi exatamente a mesma coisa. Foi exatamente a mesma estratégia que o PT fez quando o Lula vai na televisão e fala: eu fui enganado, meu Deus, eu fui enganado, eu não sabia. Faça-me o favor, não é? Então, quando a gente olha para esse governo se valendo do mesmo expediente que o PT se valeu para a construção da imagem do Lula enquanto líder carismático, olha o que gerou, né? Até hoje tem fanáticos aí na porta da prisão lá defendendo o Lula, etc. Quer dizer, o resultado disso não é bom para ninguém. Então, quando a gente vê esse governo se valendo do mesmo expediente que o PT se valeu há 15 anos atrás, para a defesa do Lula, para a blindagem da imagem do Lula enquanto líder carismático, para que não deixasse que ele fosse atingido pelo Mensalão, pelo escândalo do Mensalão, é o mesmo procedimento que o governo faz agora com o Bolsonaro. Então, a gente é de causar espécie isso. Existe uma linearidade nessas ações, existe um projeto em curso, existe uma constante, mudam-se os governos, né? Mudam-se as cores, mas o formato, a caminhada lenta para a instauração de uma democracia de massas, ou seja, entenda-se, uma ditadura no Brasil, ela continua constante, ela continua tranquila, e a gente fica aqui, não discutindo se nazismo é de direita ou de esquerda, quando na verdade a gente precisa entender em que contexto que essas perguntas se situam e quais movimentações estão sendo feitas dentro desse governo realmente. Agora, se nós conseguirmos, retirar do governo a ala ideológica, aí sim nós teremos um governo com 4 anos de tranquilidade, de articulação política, de muito trabalho, mas aí nós teremos aí um caminho mais tranquilo a trilhar. Enquanto continuar essa palhaçada de revolução constante, de querer combater a esquerda em tudo, essa coisa de psicopata, de mentalidade totalitária, que os comunistas estão em todo lugar, etc., realmente a chance de dar tudo errado ela é muito grande. Bom que os liberais acordaram, agora só falta acordarem para o fato de que o liberalismo vai levar exatamente a isso que está sendo combatido aqui, que está sendo combatido pelo Constantino, que é um liberal, e pelo Carlos Andreasa, ok? Então, apesar de aparentemente não, o mercado político anda pegando fogo, Para a gente que consegue um pouquinho ler nas entrelinhas, a gente vê que existe uma movimentação aí bastante intensa, uma guerra bastante forte sendo travada. A gente precisa atentar para isso e saber se posicionar, defender o nosso país, defender os corpos intermediários, defender a nossa sociedade contra políticos de estimação. Nós não temos e nem temos que ter políticos de estimação, nós temos que defender o Brasil, o povo brasileiro, os corpos intermediários, os valores que constituem a nossa nação. Um abraço para você e até o próximo vídeo.